Então, pessoal, vamos lá. Para começar, o que eu queria que vocês fizessem era que a gente removesse todo o CSS que já veio padrão na página, certo? Então, o que a gente vai fazer é apagar tudo que tem aqui. A gente pode deixar até essa parte do body, que não tem problema, e deixar esse iníciozinho aqui, não tem problema. Outra coisa que a gente vai fazer é importar todas as cores que a gente vai usar usando variáveis de CSS, assim facilita o nosso trabalho, né? Pronto, pessoal, eu já estou com as variáveis importadas, já abri o arquivo certo e eu não tenho que estar com esse problema. Então vamos já resolver esse problema colocando a largura e a altura definidas aqui. Damos 70 pixels, basta a largura, né? E essa eu acho que ela tem que ser maior, se eu não me engano. A gente pode dar uns 100 pixels talvez, para elas ficarem iguais mais ou menos. E a gente continua melhor. Pronto, todas as coisas foram importadas usando variáveis de CSS, certo? E eu dei esses nomes, né? Cor do fundo da header, cor do fundo da nav, cor da fonte, certo? Cor da fonte clara, cor da fonte escura, cor dos botões, o hover e o de fundo, e a cor do fundo dessas partes, certo? De cada uma delas, certo? E aí, logo em seguida, a gente vai trabalhar na header, certo? Vamos só lá dar uma olhada logo na header. Nossa header, ela tem umas duas sections. Tem a section, na verdade, e a nav. E a gente vai colocar a cor de fundo, pode ser na header mesmo. Background color. E vamos colocar a cor da header, certo? Vou colocar na nave também, então header, nave, background color, vai ser sempre a cor clara branca, né? Então, light. Pronto. E aí a gente já pode trabalhar sobre a header. A header ela tem uma section dentro, que tem o H1 e a div, onde estão os logos. Então a gente vai trabalhar dentro da section, definindo ela como display block, para que a gente possa colocar eles lado a lado ao invés de empilhados, ok? Então vamos lá, a section ela vai ser display flex, e a gente já está em lado a lado agora, e a gente pode até definir um align items center, para deixar o texto centralizado em relação aos ícones verticalmente, né? E eu também quero que seja space between, para que as coisas elas sejam empurradas e tenham um espaço no meio. Então vamos dar um justify content, no caso a gente vai horizontalmente alinhá-los afastados um do outro, um na direita, outro na esquerda, né? Então uso o space between, o maior espaço ao lado. E na section também a gente vai definir o padding, né? Eu acho que não, na section sim, na section a gente vai definir o padding de uns, vamos dizer, 50 pixels, eu acho que é muito. 50 pixels para cima e para baixo, aparentemente tá bom. E para o lado também, acho que sim. Vamos aumentar esse título, que eu acho que ele era para ser maior. H1, só vai ter um H1 mesmo dentro da header. Vamos definir o font size dele. Normalmente eles são os 4 ou é 3M. Vamos ver 3M para ver. Não, 3M já tá bom. Então isso é 3 vezes 16, que o padrão é 16. Vamos definir o padrão aqui, então da fonte padrão. Fonte, acho que não pode ser aqui não, acho que deve ser no HTML. Font size 16 pixels, certo? E aí, toda vez que eu definir com a fonte alguma coisa rem, vai ser essa vezes 16 rem. Então, é 3 vezes 16 rem. Então, a gente está com
16 vezes 3, 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18, 48 pixels. Vamos botar 48 para ver se é isso mesmo, a mesma coisa. Então, os mesmos 3 zeros. 48, eu acho que esse tamanho tá bom e eu acho que por enquanto a regra tá boa. Eu só não acho que ela vai estar boa quando a gente diminuir o tamanho da tela, né? Para quem quer acessar essa parte responsiva, você pode vir aqui, né, na ferramenta de desenvolvedor, né, inspecionar elemento e clicar nesse ícone. No Chrome é parecido também, e aí ele vai mostrar a parte responsiva. Você afasta isso aqui e você pode ver o site responsivo, certo? No Firefox tem um atalho que é Ctrl Shift N. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer eu acho que dá pra gente definir o Display Flex na navegação aqui também. Só que a gente vai separando essa do resto da declaração. E não é nem nele, é no L. É isso mesmo. E o resto da declaração a gente coloca aqui, porque eu não quero que sejam todas as coisas declaradas iguais. Esses, eles vão vir pra cá. Vai ser só na section e esse aqui é geral. Inclusive, eu acho que dá pra dar um padding já nos lados aqui, no caso, left e right. Já posso deixar o padrão, sei lá, 50 pixels sempre. Acho que eu vou até usar M para ser mais específico, então vamos dar 3M. Vai ser relativo ao tamanho da fonte. E o padding right também vai ser 3M. Quando eu vier definir aqui, eu vou ter que definir relativo apenas nos lados de cima e embaixo. Top. Que eu vou dar uns 2 M's é suficiente. E padding agora 2 M's, ou seja, 2 vezes 16, 32, né? Então a gente tem um padding de 32 aqui e aqui de 48 aqui e aqui. O tamanho dessa fonte também é 48, mesmo o tamanho do padding. Eu acho que esse tamanho tá ficando bom, parecido com o que tava original. Outra coisa que a gente pode fazer também, eu acho que já vai ser definir o Display Flex nesse aqui em relação a esses, que são os Main, Section e o Aside. Então o Main ele é Display Flex, já pode dar isso nele, já pra gente já ter uma ideia. Outra coisa que eu posso fazer agora é continuar na navbar, né? Vamos voltar para navbar. Eu sei que eu quero que a navbar, o L, só vai ter ele mesmo de L, o list style type seja none para tirar essas bolinhas, e no header e L, que são os itens da header, e L não, ali eu vou querer que haja um padding de, acho que o tamanho da fonte mesmo, no caso que tá lá, então 16 em cima e embaixo, e pelo lado pode ser até 16,5, 16,5 não, é 1,5 vezes 16, certo? Vezes o tamanho da fonte. Eu acho que tá demais, 25. Não, pera, essa aqui é de lado. Talvez essa aqui seja menor, então 1,75 o tamanho da fonte. Eu acho que esse é o ideal, eu acho que é inclusive esse que tá lá. Agora a gente vai personalizar os links também, são os as que estão dentro da header. Aqui eu podia estar usando, é melhor usar a nave, para ficar mais claro que essas coisas são referentes à navbar. Certo? E aqui também eu vou personalizar os links visitados, para se agilizar. Então a cor vai ser branca mesmo, light, a cor branca que eu defini lá em cima. Vou tirar o text decoration para none. Vou dar um text transform para ele ficar todo maiúsculo, uppercase, certo?
que é já como ele está aqui, todo maiúsculo. Aí aqui eu acho que já tá ok. Eu vou botar os hovers, né, que falta, pra quando eu passar o mouse em cima dê pra perceber. O hover junto com o nave a focus, quando estiver focado nele. Vai ser só sim, vou definir a borda aqui, border color light também, que vai ser a cor da fonte. E aí quando eu passar não vai mostrar ainda, certo? Mas eu vou colocar aqui a borda, acho que é 2 pixels, tá bom, solid e transparente. Então quando ele está visitado ou normal, não tem hover, só bottom que eu quero. Então bottom, e aí só a borda de baixo. Quando não tem nada, ela vai estar transparente. Quando está colocado o mouse em cima ou o tab, aí ela vai ficar branco, certo? Mas aqui do jeito que tá já tá bom. Deixa eu dar uma olhada como tá ficando. Mas depois a gente bota a media query e resolve, né? Eu acho que o que eu posso fazer é, além de display flex, dar um flex wrap de wrap. Ou então eu posso até dar um flex flow e ser row wrap, que aí fica claro que é numa linha, né? Tudo numa linha só, e se for preciso diminuir, ele pode diminuir, ele pode ir para baixo, certo? É melhor que isso aconteça, para já tentar ser mais responsivo. Outra coisa que eu quero fazer agora é nessa parte de baixo, né? O que aconteceu é que quando eu dei o display flex wrap, o flex flow wrap aqui, no caso, quer dizer que quando os itens não cabem no espaço horizontal, eles vão quebrar a linha. E está definido no main que isso é o comportamento que vai acontecer aqui embaixo também. E como eles estão flex grow, então esses itens eles vão crescer o máximo que eles podem, eles empurraram todos os outros itens lá para baixo. Então o que eu vou fazer é colocar que eles têm um tamanho definido máximo, certo? Então o que eu faço isso? Eu podia fazer com o max width, só que a gente tem uma propriedade do flex que é o flex basis, que diz o tamanho ideal de um item flex. O item flex aqui é o section dentro de main, então vamos lá, main, que tem um section dentro diretamente, porque pode ser que tenham outros e a gente não quer atingir eles, e a gente vai definir que o flex basis é uma propriedade do item, é de 700 pixels, certo? Então, no máximo, eu acho que nem 700, eu acho que tem que ser menor para caber os outros itens ao lado, 650, e a gente vai definir que essa parte aqui ela vai ter um tamanho ideal, né? O aside, como o aside é único, só tem uma coisa de lado, ele nem precisa dizer que é o que esteja diretamente dentro. A gente vai dizer que o tamanho ideal dele eu acho que 250 pixels está bom. 250 não cabe ainda, então vamos botar uns 500 aqui. Deixa eu ver se 600 cabe. 600 cabe os dois. Então a gente vai manter isso por enquanto. Eu vou botar umas margens e tal e ver como é que vai ficar. Mas por enquanto a gente deixa assim. Uma coisa que a gente já pode fazer, vamos ver como é que tá, é já tentar deixar o mais responsivo possível, certo? Porque vê que aqui ele não tá cabendo. Só que quando ele desce ele fica assim. E eu não quero que ele fique assim, eu quero que ele fique horizontal. E quando ele esteja no celular, é que ele fique em 3 colunas, 3 linhas, certo? Então o que eu vou fazer aqui é primeiro definir o flex apenas. O flex ele vai permitir que eu defina o flex grow, certo? O flex grow e o flex shrink juntos, certo? Flex shrink, acho que eu escrevi certo, porque aqui tá sem fechar, Aí eu posso definir o grow vai ser a primeira propriedade, a segunda vai ser o shrink e a última vai ser o flex basis. Então eu posso definir os três juntos. Se eu não definir, vai ficar o padrão, vai ficar o grow como 1 e o flex shrink como 1. Então vai ser a mesma coisa. Deixar só flex
E agora é como se tivesse 1, 1, 0. Então ele vai ter que crescer, certo? E ele vai poder diminuir assim que precisa. Daqui eu vou continuar estilizando as sections, certo? Os articles, na verdade, que essa aqui é a section, essa aqui como todo é uma section, e cada um desses é um article, certo? Tags article e section, eu coloquei aqui, certo? Section, ela toda, e article é cada um desses. Eu vou começar agora estilizando os articles, certo? Então vamos dizer que main section, né? Section, isso. Section, que tem uma section diretamente para evitar que atinja outras que possam existir. Article, o background color que a gente vai dar para ela vai ser qual foi o que eu defini? Era um article BG color, certo? Então eu acho que não dá para ver muito bem, mas aí a gente vai definir a box shadow, certo? E vai definir os 2 pixels de distância para baixo e para direita e os 5 pixels de blur, certo? Aí, como ele é muito forte, a gente pode usar um RGBA para definir um preto com uma transparência, sei lá, 0.2. E aí fica uma transparência leve. Outra coisa que a gente vai fazer é definir as bordas. Pedem espaçamento e bordas. Vamos definir os espaçamentos logo. Eu acho que um M cada deve dar. Em cima e embaixo, né? Aqui e aqui. Eu acho que é o suficiente. Não sei, 1,5. Tá bom, eu acho. Como é lá o outro? 1,5 eu acho que dá conta. E uma margem dos lados. Eu defini acho que uns 1,5 também. Acho que é o suficiente. Ok. E como a estilização desses articles também é da mesma forma, eu posso definir que o aside article também terá a mesma definição. Só que aqui ficou com uma distância muito grande, então a gente pode definir a metade disso aqui nos lados 75 em, para que fique o mesmo espaçamento aqui e aqui, certo? E aí já está mais ou menos o que a gente esperava. Para terminar aqui, a gente pode dar uma margenzinha aqui, certo? Então, no main aside, basta aside, né? Só tem um aside. É um H2, margem top margem top de 1,5 deve, eita, é muito, acho que 1,75 já deve dar, então é 0,75 vezes 16 para dar isso aqui. Se vocês quiserem calcular isso, vai dar 0,75 vezes 16, vai dar 12 pixels de margem, certo? Aqui eu botei centralizado, a gente pode até fazer isso, né? Definir que vai ser centralizado o texto do header. Então vamos botar text, align, center. E eu acho que agora vai estar bem centralizado. Se vocês olharem, article, não estou gostando do espaçamento que está tendo para baixo. A distância disso aqui para esse. Eu podia, no caso, definir as margens diferentes, né? Ou então só dizer que o aside article, o primeiro artigo que tiver, eu tiro a margem top 0. Top não, é bottom, né? Que eu não estou gostando. Ou 0 alguma margem que eu me agrade, mas não funcionou porque. Então é melhor dizer que é o nth, o enésimo, e dizer que é o segundo elemento, article. E aí ele saiu a margem, e aí a gente pode definir a margem que a gente preferir. Era 0,75 a que estava antes. Devia ser menor.
Então a gente deixa 0,75 que eu me agradei agora dessa margem. Pronto, agora está basicamente o que a gente esperava, só falta definir os botões. Vamos ver como são os botões aqui. Eles vão ficar laranja com branco. E aqui eles são o que está com a classe ações, certo? Então vamos botar ações. Primeiro vamos definir os botões. Ações e ações para definir os visitados também, né? Os títulos visitados. Ok. Primeiro vamos definir a cor de fundo. Color. Certo. Vamos botar aquela BG de botão que eu defini lá nas variáveis. E color vai ser a light font que eu defini também lá. Vamos dar um padding de acho que 1M, vamos ver se fica bom 1M. Acho que é demais, né? 0,75M e 1,25M. Eu acho que isso é o ideal. E como ele está sobrepondo, é porque o display dele não está ideal. A gente vai dar um display inline block. E aí ele vai afastar um pouquinho, certo? Podia ser um display block, será? Resolvia, só que ele ficava grande. Eu não quero isso, eu quero que ele fixe. Ocupando só o espaço que ele precisa. Outra coisa que a gente pode fazer é definir que ele centralize ações. Seleção de classe ações, text, align, center. Pronto, e aí ele centralizou como a gente já esperava. Vamos tirar também esse sublinhado. Text, decoration, none. E vamos dar uma margem no topo, porque eu acho que tem um espaçamento aqui, né? Margem top, baixa a margem top. Margem top de, sei lá, meio em, né? Ou então 75 também. Funcionou, né? Tem pouquinho a diferença. Vamos deixar o 75 mesmo, que é também a distância que está do espaçamento entre o texto do botão e a borda dele, né? Aí com isso a gente já concluiu o layout no formato para computador, né? Desktop. Agora a gente vai começar a aplicar as media queries, certo? Primeiro, no momento em que ele quebra aqui, a gente vai observar qual o momento em que isso acontece para a gente personalizar esse comportamento, que eu quero que no tablet ele fique lado a lado aqui embaixo, certo? Então, o momento que ele quebra aqui, vai desse formato a esse, é mais ou menos 895, 6, pronto. Então é no 5 que isso acontece. Então a gente vai já definir uma media query que vai atingir telas apenas que sejam de no máximo max width, de largura máxima de 895. Então isso inclui 95 pixels, certo? Daí o que a gente vai definir é que nesse momento a side ela vai ficar lado a lado. A side display flex nela, certo? Display flex. Só que aí a gente tem esse comportamento não desejado, né? Daí para resolver isso, eu vou dizer que o primeiro elemento que tenha dentro de aside, ele vai ser um flex item, né? Ele já é um flex item. Que ele pode crescer o quanto ele quiser, não pode diminuir, e ele vai ocupar sempre 100% da tela, do espaço onde ele mora, certo? Então ele vai ocupar todo esse espaço. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é dar um flex wrap, né? Um flex flow, dizer que é para ser uma coluna, uma linha apenas, os elementos, e que eles podem quebrar linha se for preciso, se não couber. Aí a gente já tem
algo semelhante ao que já estava antes. Mas por que isso aconteceu? Porque eles estão, as asides, os elementos de aside, eles estão ocupando todo o espaço que eles precisam. Daí a gente vai obrigar que eles só ocupem o espaço que eles precisam, certo? Então a gente vai definir aqui em cima, antes do first child, porque para não sobrepor, a gente pode dizer até só article, né? Para atingir só os articles que tem dentro. A gente vai definir o flex deles para que eles não cresçam, certo? 0 de grow, para que eles possam diminuir, que eles tenham em média, o ideal deles é 300 pixels, certo? Aí a gente já tem essa formação. Daí, como eles também ainda não estão centralizados, a gente pode dar um justify content e dar um space, não, dá um center para justificá-los no centro. Então era mais ou menos esse comportamento que eu queria quando eles não coubessem mais de lado, certo? Outra coisa que eu estou vendo é que ele está com a margem não muito ideal aqui, então a gente pode arrumar isso, dando a mesma margem para todos, 0,75 no topo, ok? Agora todos estão alinhados igualmente. E eu acho que basicamente para esse layout, o layout de tablet, acho que já deve dar. Vamos ver no iPad como é que tá. Pronto, o layout de tablet está ideal ainda. Daí vamos diminuir, quando as coisas começarem a não ficar muito boas, a gente já dá outra arrumada no layout, certo? Vamos diminuindo. Tá aqui ainda tá bom. Pronto, aqui já tá meio ruim. A gente pode definir algo aqui, né? Dos 732 é o próximo breakpoint da gente, pra gente arrumar isso, né? A gente olha por aqui, 732 ele quebra e fica assim ruim, 733 estava bom, então 2 é onde a gente arruma. Media screen telas, né? Que tenham no máximo width 732 pixels de largura. Daí a gente diz que a header, deixa eu ver como é lá na header section. A header section é um justify, align, justify content center, eu acho. Justify content center. Pronto, já resolvemos nesse layout, nesse tamanho de tela. Outra coisa que a gente podia dizer era diminuir isso aqui para que eles ainda caibam naquele formato, né? Então a gente pode pegar isso aqui e diminuir eles um pouco. Já que a gente já criou essa media query, a gente pode diminuir eles um pouco e dar uns 250 para que eles ainda caibam lado a lado, certo? E tem um canto aqui que ele quebra a linha já antes. Eu posso já resolver isso antes, né? Vamos ver onde é. 141, 142, 143, 4 tá o que? É no 43. Então vamos determinar no 43 aqui. 43. Então no 43, quando ele entrar no 43, já vai estar centralizado, certo? E vai estar resolvido essa questão também. Quando ele tiver numa tela menor que uns 600 e tanto, ela vai quebrar e aí a gente aqui não precisa mais cuidar disso, já tá bom eles ficarem assim mesmo, um abaixo do outro pode ser. E a gente já vai olhando a header se ela tá ok. Pronto, nesse momento a gente já pode dar uma arrumada nela, certo? O que é que a gente pode fazer aqui? Acho que centralizar ela. Daí daqui a gente pode fazer o que pede nesse último layout mobile já, que é trocar o lado deles, invertê-los e centralizar esse texto, né? E arrumar essa navbar, ok? Então a partir de quando fica ruim? Uns 558, 9. Pronto, então é no 8 que a gente vai arrumar. Eu vou copiar aqui para ser mais rápido. Nas telas que sejam menor que 558, a gente vai dizer que
o header section vai ser display. Não, o flex flow dele, flow, vai ser coluna, que eles vão ficar em coluna mesmo agora, reverse, para ser uma coluna reversa, e wrap, pode deixar o wrap mesmo, para manter, né? E a gente vai dizer que tudo que tem lá também vai ser text align center. Ok? Então centralizou e já tem o layout que a gente esperava aqui. A gente pode até definir outra media query para quando isso acontecer, né? Porque aqui ainda estava bom. Mas eu acho que a gente já pode fazer o de celular mesmo. Aqui. Então a gente diz que o nav, o L, vai ser flex flow numa coluna também. Flow column. E wrap, pode deixar o wrap também, não tem problema. Então quando tiver menor que os 558 era para ter funcionado já. Deixa eu ver o que houve. Nav L, header nav L, pra gente sobrescrever tem que dizer header nav L. Então a gente tira de lá header nav L e volta só nav L, não vai ter outro nav mesmo. Aí a gente diz que os itens são centralizados, né? Justificado no centro. Não era isso que eu queria não. Deixa eu ver. Peraí. Não era isso. Eu acho que deve ser só um text align center mesmo. Text align center. Inclusive, já que está tudo centralizado aqui, a gente pode juntar essas definições no header section e nav L. Text. É só header section, porque o text align é herdado. Então, text align, header section não, só no header. Text align center. E a gente tira daqui. Vai ficar repetido. Certo? E aí já está o layout esperado, né? Acho que a gente pode... outra coisa que não tá bom é que a gente aqui está tendo muito espaçamento no celular, né? E acho que a gente não precisa mais de tanto espaço como precisava no computador, né? Aí a gente pode diminuir isso. Eu vou copiar o daqui, onde a gente definiu esse espaçamento pela primeira vez, aqui, certo? Então eu vou copiar para que esse espaçamento seja uniforme por toda a página. Então eu vou definir que o espaçamento, tirar isso aqui que eu não preciso, isso aqui que eu preciso, isso aqui é só para identificar direitinho, né? E dizer que esse espaçamento é menor. Acho que 1,5 deve estar bom. 1,5, acho que menos. Aí a gente já tem um espaçamento melhor, que dá pra gente fazer uma leitura boa, né? Ver uma tela de iPhone agora. Tá um layout legal pra ver no iPhone. Então é isso, né? Esse é o layout que eu estava esperando que vocês fizessem. Nada muito difícil, só tem que prestar atenção nos detalhes, né? Mas nenhum problema. Só que eu quero ver agora como é que ele tá em telas grandes, né? Porque uma coisa que eu não quero é que o meu layout fique todo esticado dessa forma quando eu tô na tela Full HD ou tela maior. Então eu espero que as coisas elas cresçam até mais ou menos por aqui. A partir daí a gente define um limite que impede que as coisas estiquem tanto para os lados, certo? Então vamos definir isso. Eu acho que a gente pode chegar aqui no começo, nessa aqui mesmo, e definir que a max width, a largura máxima, é uns 970 pixels, que normalmente eu acho esse ideal já, certo? Deixa eu puxar aqui. E que... vamos ver aqui como é que tá. Tá bom. E que ele vai ser centralizado, né? Vamos ver como é que tá. Que agora fica lá no canto. E aí a gente precisa centralizar esse layout. Opa, cadê?
Para centralizar esse layout, a gente usa aquele truque lá do margem 0 e alto. E aí vai dar o máximo de margem possível nos lados e nenhuma no topo e embaixo. Vamos ver como ficou. Ops. Pronto, aí chega o momento que ele para de crescer e o site fica bonitinho. Não fica as coisas tudo esticadas, né? Então, grande fica assim, no HD deve ser assim, é um tablet assim, certo? E no celular ele vai ficar mais ou menos assim, né? No iPhone, vamos botar um pixel da Google, por exemplo, fica um layout assim. Então era isso que eu esperava que vocês fizessem, certo, pessoal? Então, pessoal, como prometido, eu traria as 3 melhores atividades entregues, certo? E daí vamos vê-las, né, rapidamente. Primeiramente, eu gostaria de anunciar que eu, na verdade, escolhi as 4 melhores atividades, certo? O top 3 eu deixei empatado, certo? Por causa de algumas características, certo? E o top 1 e o top 2 foram bem definidos, certo? Então vamos rapidamente ver cada uma das entregas, certo? Então, pessoal, a primeira delas, no caso o top 3 empatado com Emily e Ivan, certo? Então eu vou mostrar aqui rapidamente os layouts deles, que eles fizeram. Vamos ver. Primeiro, esse é o layout de Emily, certo? Ela entregou um layout básico, assim o que eu esperava, certo? Que vocês fizessem, mas o que me fez trazer esse design para esse vídeo como o top 3 foi que ela se atentou a detalhes que eu esperava que as pessoas se atentassem. Por exemplo, quando o layout está em modo de tablet, né, iPad aqui por exemplo, ela se atentou a manter os cards de outras postagens em linhas, certo? Assim que coubessem, né? Caso não coubesse, no caso aqui não coube os 3, ela conseguiu botar 2. Então, muita gente o que fazia era simplesmente colocar os 3 empilhados e pronto. Mas o que eu esperava era que as pessoas usassem um pouquinho dos conceitos aprendidos e tentassem manter eles assim antes de colapsá-los e mantê-los empilhados, né? Então, acho que esse foi um cuidado que me fez trazer esse design aqui pro top 3, certo? Além disso, o design ele ficou ótimo no modo para celular, certo? Então ele atendeu às minhas expectativas. A borda aqui ela não está exagerada, dá para fazer uma leitura boa até, certo? Dava para ser uma borda menor até, aqui também dá para ser um pouco menor, mas está boa no geral, certo? Vamos dar uma olhada rapidinho no código dela, no CSS apenas, né? Ela disse que modificou praticamente tudo, ela refez, acho que até o HTML ela refez, né? Basicamente foi isso, né? Ela usou flex, deixa eu ver se ela chegou a usar alguma coisa de flex item. Não, acho que não, ela não chegou a usar coisas de flex item, mas ela entregou o que eu esperava, certo? Então esse é o empate junto com Ivan. Vamos ver o de Ivan aqui, certo? Ivan foi esse aqui. Eu coloquei Ivan no top 3 porque ele fez um esforço bem maior que muita gente, né? A maioria, que foi tentar fazer o layout do desafio e não da atividade. O layout do desafio era um pouco mais complexo, né? Tinha uma navbar lá no topo, mas ela tinha um espaçamento diferente, tinha essa parte aqui, esse header, né? Que também era um pouquinho mais complexo, com botão, tinha esses cards aqui, e eu achei legal que ele se esforçou em fazer isso. Inclusive ele conseguiu entregar o design semelhante ao esperado, certo? Só não muito ele não foi muito detalhista em consertar algumas coisinhas, mas ele entregou um layout que condiz com o que eu esperava, com o que eu pedia, certo? Vamos ver como ficou a responsividade dele, né? Primeiro no grande, no desktop ele está assim, né? Se fosse um desktop HD ele estaria mais ou menos assim, então estaria melhor ainda, talvez pudesse ainda manter os 3 alinhados, mas tudo bem. Daí no tablet, mais ou menos por aqui, isso, ele está assim. Aí eu falo que alguns detalhes ele deixou de lado por causa disso, por exemplo, o botão ficou cortando, mas no geral o layout ainda está funcionando, certo? Ainda está bonito para usar no tablet. Vamos botar iPhone para ver, né? Ele manteve assim,
o que também é totalmente aceitável, dá para fazer a leitura bem, talvez a margem aqui pudesse ser menor, né, e ser centralizado, mas eu acho que foi um esforço bem legal ele ter feito isso, certo? Então, por isso que ele está aparecendo aqui. Vamos dar uma olhada rápida no código dele. Ele deve ter usado Flexbox. Sim, ele usou Flexbox, né? Tem algumas coisas do Flexbox aqui, mas ele também não usou quase nada ou nada do Flex Itens. Do Flex Itens, justamente. Pouca gente usou Flex Itens porque justamente não deu para explicar muito bem, né, durante a oficina, e também porque é a parte um pouco mais difícil de entender do Flexbox, né? Mas aí com um pouco mais de estudo vocês conseguem dominar, né? Já o top 2, né, a segunda melhor atividade entregue foi a atividade entregue por Job Damone, certo? Ela se der o trabalho de usar a criatividade, usar outras cores, tentar explorar outras fontes, outras animações, ela tentou, né? E um layout um pouquinho diferente, vocês vão ver por quê, né? No desktop ele é basicamente assim, tem essa animação legalzinha, tem essa animação na navbar, certo? E ao ir diminuindo, ela também cuidou muito bem do site no responsivo, certo? Vamos ver aqui no tablet, mais ou menos, ele ficou assim o layout, certo? E ele fica com esse rolar aqui dos cards, que eu achei muito legal dela ter pensado isso. Eu não teria pensado isso assim. Eu poderia colocar eles na horizontal e em seguida o que não coubesse eu ia quebrar ele e botar para baixo. Ela pensou em colocar um scroll, que eu achei bem legal, né? Além do design do site também tá lindo. No iPhone, né, no mobile, ficou basicamente assim. Vamos aumentar aqui para que ela não cuidou de deixar eles empilhados, que eu acho que foi uma opção de design dela, né? Ele ficou basicamente assim também, bem parecido com o do tablet, e ainda mantendo aquele deslize para direita e esquerda para acessar os outros cards. Eu achei bem legal isso. Vamos dar uma olhada rápida no código dela. Então ela basicamente também usou muito Flexbox, né, como eu pedia, e usou o Media Query, certo? Na verdade, Padding, Display Flex, certo? Aqui é a animação, né, justamente, certo? Então é basicamente esse o código do design, um código bem formatado. E o primeiro lugar, certo? O primeiro lugar entre as atividades que eu mais gostei, né? As melhores atividades, na minha opinião, foi a do Daniel, certo? Daniel Ferreira, que ele basicamente fez uma página, né, de divulgação do seu trabalho, né? Falou um pouco do projeto, certo? Do porquê desse site. Falou um pouco sobre ele também, certo? E ele ainda está com a proposta de ainda divulgar no futuro, a partir desses links, mais sobre o trabalho dele. Veja que o trabalho dele foi sensacional em design. Eu acho que eu não faria isso, não pensaria, não teria a criatividade. Aqui ele falou que usou até grid layout, que eu não dei no curso, e eu também não conheço ainda, não tive tempo de estudar, então foi ótimo que ele se dedicou a isso. Ele usou animações, como vocês podem ver, os cards eles animam ao passar, os botões também, ao passar o mouse em cima, certo? E o layout dele também está completamente responsivo. Na versão móvel, né? Na versão de celular ele está assim, certo? Ele até se deu o trabalho de trabalhar no botão, certo? Que expande, e está perfeito o site dele na versão móvel. E na versão tablet, basicamente assim, mais ou menos, ele está assim, o que continua lindo, né? Ele também se deu o trabalho de criar esse botãozinho para levar para o topo da página. Ele também ainda mandou um link para o meu HTML original e ainda botou um botãozinho aqui flutuante para voltar. Então foi legal dele ter pensado nisso. Então é isso. Eu vou mostrar rapidamente o código dele, que usou grid layout. Então ele usou bem as variáveis do CSS,
Também ele usou position também, então foi legal que ele usou até outros conceitos que eu não pedi que usasse, mas foi interessante ele aproveitar esses conceitos. Usou o flexbox, usou o grid layout, justamente usou o grid layout, certo? E foi isso. Usou as media queries e é isso. Pronto, então são basicamente as atividades que eu mais gostei. Eu fico muito feliz que vocês dedicaram o seu tempo a entregar essa atividade. Sei que vocês queriam as horas também, né? Mas também se dedicaram a fazer coisas como essas, né? Como esse aqui. Se dedicaram a fazer algo mais elaborado ou até a prestar atenção nos detalhes. Então eu parabenizo a todos que participaram, a todos que entregaram as atividades e agradeço a participação também, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima, quem sabe? Até a próxima, o próximo mini curso, ou sei lá. Valeu.